Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo e da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito do papel dos grupos operacionais da Polícia Civil. E para conversar sobre este importante tema, nós temos aqui hoje dois convidados. O delegado de polícia Mário Palumbo, do Garra, e o investigador de polícia Márcio Kenji. O nosso anfitrião de hoje é o Dr. Gustavo Mesquita, presidente da ADPESP, a quem agora eu passo a palavra para dar as boas-vindas aos nossos convidados e começar com o nosso bate-papo. Dr. Gustavo. Inicialmente, queria agradecer imensamente a presença aqui, delegado Palumbo, investigador Kenji, dois ícones em termos de polícia operacional, reconhecidos dentro e fora da Polícia Civil pela sua competência. E para iniciar essa conversa, eu gostaria de saber de vocês, qual a visão de vocês em relação ao tema, em relação ao papel do grupo operacional dentro da Polícia Civil. Muitas vezes a população ela vê a Polícia Militar, que trabalha fardada, e vê também os grupos operacionais da Polícia Civil, que também trabalham uniformizados, de preto, tradicionalmente, e eles se perguntam, mas qual que é a diferença? Qual que é a diferença da função em relação, por exemplo, à Polícia Militar? Qual que é a visão de vocês em relação a esse aspecto? Bom, muito obrigado pelo convite, Gustavo, Adriano, muito obrigado, é uma honra estar entre vocês. Bom, a Polícia Civil, como o próprio nome diz, é feita por policiais civis e nós usamos uniforme. A Polícia Militar usa farda porque é militar. É muito importante esse tema, até para distinguir, as pessoas confundem nas ruas. Olha, você é policial militar. Não, eu sou policial civil, eles não entendem muito bem. Então, os grupos operacionais, eles foram criados para dar apoio às delegacias de polícia. Exemplificando, há uma ocorrência grave, que precisa de apoio, nós somos acionados para prestar o apoio. Ou seja, é um grupo operacional exclusivamente feito para apoiar as delegacias de polícia, seja de São Paulo, do interior ou demais. Basicamente é isso. Por exemplo, quando um delegado de polícia, durante uma investigação, ele tem que cumprir um mandado de busca, por exemplo, um mandado de prisão dentro de uma comunidade, um local de difícil acesso, ou de acesso arriscado, vocês são acionados para dar o suporte para que aquela operação ocorra. Exatamente, dentro da nós somos segurança. criados para isso, com essa finalidade, prestar apoio para as delegacias, numa investigação. O delegado está lá no 47DP, ele precisa de um apoio para fazer uma incursão no Morro do Índio, que é uma comunidade que tem ali próximo. Eles nos acionam, nós mandamos as equipes, e a equipe faz todo o trabalho operacional, depois apresenta a ocorrência para as medidas de polícia judiciária na delegacia desse colega, desse delegado que pediu apoio. Então nós ficamos extremamente felizes em poder apoiar a Polícia Civil, ou outro departamento, ou o Poder Judiciário, mas nós somos criados para prestar apoio basicamente para a Polícia Civil. E você está hoje há quanto tempo já no Garra, como delegado? Eu estou no Garra desde 2011, passei pelo GOI, tive muita honra de ter trabalhado no GOI. Fiquei no GOI de 2002 a 2010, inclusive trabalhando com o investigador Kenji. Eu costumo brincar, né, que ele me atura há mais de quase 15 anos trabalhando junto, ininterruptamente. Nós trabalhamos no setor de operações especiais do DENARC também. E o Kenji, ele tem 22 anos de polícia, é um investigador extremamente gabaritado. E hoje ocupa a função de investigador-chefe do Garra. Há quanto tempo no Garra, Kenji? 22 anos de polícia. Estou desde 2011 também acompanhando o Dr. Mário Palumbo. Tem bastante história para contar, né? É algumas. E nessa trajetória de vocês, dentro dos grupos operacionais em geral, o que vocês diriam em relação ao passado, em relação ao presente, expectativas em relação ao futuro? A situação, estrutura, efetivo, armamentos, melhorou, piorou? Quais são os maiores desafios que vocês enfrentam hoje em dia? O nosso maior desafio é o que está acontecendo. Eu vejo isso nas ruas, né? Precisa ser resgatado. Hoje você sabe bem, Gustavo, de cada 10 presos, 7 voltam a cometer o mesmo tipo de crime. Então nós não temos amparo legal. A gente literalmente, quando a gente vai para alguma operação, a gente prende o cara 1, 2, 3. Eu já prendi, nós prendemos
aqui na região da Boca das Motos, o mesmo indivíduo 7 vezes. Ou seja, Enxuga-gelo. é um trabalho de enxuga-gelo. E que a gente tenta passar para a população, através de entrevistas como essa, ou mesmo nas redes sociais, é que precisa de uma mudança legislativa, que a polícia não faz lei. Quem faz lei são os deputados e senadores. Enquanto não tiver essa mudança, nós vamos continuar com esse sentimento de enxuga-gelo. E isso piorou muito. Quando eu estava trabalhando no GOI, em 2002 a 2010, era muito difícil você ver um bandido com fuzil. Era raro. Hoje em dia, qualquer bandido está com fuzil. E você só consegue combater um bandido com fuzil tendo outro fuzil. É uma arma de guerra, né? E olha lá, né? Nós já tivemos alguns confrontos terríveis, né? Em Aguaí, no nesse Morumbi. aspecto, inclusive, não sei como que você enxerga o posicionamento do atual governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, no sentido de, na verdade, na minha concepção, o que ele pretende é antecipar o pré-requisito da legítima defesa do perigo iminente constante do artigo 25 do Código Penal, né? Eu acho que é legítimo, né? Porque não é razoável esperar que o policial, na linha de tiro, que esteja lá nas fileiras combatendo, ele tenha que receber o primeiro tiro para depois atirar. O simples fato realmente do indivíduo estar com um fuzil já apresenta uma situação de risco iminente. Concordo perfeitamente. Eu concordo com você, concordo com ele. E aí a gente tem, por exemplo, a questão que eu considero um absurdo das saidinhas temporárias, né? Vocês sentem que a criminalidade aumenta durante essas parece saídas uma piada. temporárias? Mas aumenta mesmo? Ou é só impressão Aumenta, nossa? isso, aumenta sim, aumenta. Nós tivemos um caso aí, até relativamente recente, né, da menina que matou os pais a pauladas e depois ela recebe o benefício para visitar a mãe que ela mesma matou. Sim, Ou seja, isso, se você contar em qualquer país aí de primeiro mundo, você vai ser uma piada. É uma piada de muito mau gosto. Então, eu acho que tem que acabar com esse tipo de regalia, de benefícios. Quem tem que ter benefícios, eu sempre falo isso, é a vítima, não é o bandido. Você quer passar o Natal, o Réveillon com a sua família? Você aqui não cometa crimes, ponto. Senão você vai ficar preso. Eu acho que a gente não tem que dar regalia para esse tipo de gente, não, porque ele tem um livre-arbítrio. Ninguém obrigou ele a pegar uma arma, um revólver, assaltar no farol e matar um pai de família. Então, ele que fique preso. A gente tem que parar com esse mimimi aí de ficar passando a mão na cabeça de bandido. A vítima é que tem que ser valorizada, não é o bandido. Esse é o meu pensamento. Quanto ao Rio de Janeiro, um cara, um bandido, um marginal que está com um fuzil, com uma arma na mão, transitando, que ele pode a qualquer momento fazer um disparo, ele está oferecendo risco sim. E na minha concepção é legítimo quando o policial visualiza isso, atirar nele. O policial não é pago para morrer, eu sempre falo isso. Nós não somos pagos para morrer, eu não ganho salário para morrer, eu ganho salário para defender a sociedade. Sempre que ser delegado, sou delegado com orgulho. Mas se um bandido tiver com uma arma na mão e eu falar para ele, larga a arma, ele não largar, eu sinto muito. Eu sinto muito para a família dele, não para a minha. Mas veja, eu estou aqui com pessoas que conhecem o direito, né? Eu não conheço, eu sou um jornalista, mas tenho ali a minha impressão sobre os fatos. Não é perigoso para um policial realizar isso que o governador do Rio... porque assim, de repente depois a legislação não vai punir aquele policial e não vai ter ninguém para defender ele. Eu pergunto, porque vocês são policiais, eu nunca vou atirar num cara que tem um fuzil nem nada, mas vocês, talvez ali, você está ferrado, é você que vai arcar com as consequências. A gente tem que lembrar que quem julga, efetivamente, é o Poder Judiciário, é o magistrado, o juiz. Mas o que vocês acham dessa não minha pode acontecer da colocação? mesma maneira, realmente o policial vai ser responsabilizado. É complicado, porque como o Dr. Gustavo falou, quem vai nos julgar é o Poder Judiciário, não é o governador. Porque, veja, eu concordo totalmente com a posição do governador de vocês. Eu acho que é um risco mesmo. O cara está com fuzil, ele não está lá para brincadeira. Mas depois a legislação sustenta isso. Mas o próprio presidente Bolsonaro, nos seus pronunciamentos, inclusive no pronunciamento de posse, ele se manifestou nesse sentido, de alterar a questão da legítima defesa. E eu entendo que, na verdade, o que ele pretende fazer tecnicamente é antecipar o momento do perigo iminente, que autoriza o policial a agir. Isso, existe amparo legal para isso? Existe. Na verdade, hoje já existiria por conta de uma interpretação. Tá. Aí vai da interpretação de cada juiz, cada magistrado. Agora, para sedimentar de vez qualquer interpretação que possa prejudicar o policial, é que se pretende alterar a redação das excludentes de licitude. A gente tem em São Paulo esse mesmo caso do Rio de Janeiro, que vocês olharem de longe, assim, numa comunidade, o cara está com fuzil e tal? Nós frequentamos as comunidades quase que diariamente. Quase que diariamente. A gente vê bandidos armados, mas não no nível que se encontra em outros estados. Eu não sei qual que é a realidade lá, porque eu trabalho aqui. Mas aqui eu posso te garantir.
Se eu sair com o Kenji, com a minha equipe, eu entro em qualquer lugar de São Paulo. Qualquer comunidade. Se você me apontar uma comunidade, vai com a sua equipe naquela comunidade. Vou a hora que você falar. Não tem comunidade fechada aqui? Não tem comunidade fechada e eu entro com a minha equipe a hora que eu quiser, a hora que nós quisermos fazer uma operação. Nós entramos em qualquer horário, em qualquer dia, não importa o dia ou a hora, nós entramos. Nós não enfrentamos esse tipo de problema aqui em São Paulo. Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, a gente não tem esse tipo de problema. Kenji, vocês que estão ali também na linha de frente, os investigadores, como que você está avaliando hoje a questão, por exemplo, da estrutura de armamentos, armamentos de defesa, armamento de ataque e equipamentos de defesa, coletes, a estrutura está adequada, poderia estar melhor? Doutor, só voltando àquele gancho lá da questão do governador que o senhor tinha perguntado, eu acho que nós policiais, todos, nós temos que agir dentro sempre da legalidade. Isso é o ponto. É claro que a gente tem que ter bom entendimento com relação a esse tipo de ação, né? A nossa ação é que vai causar resultados e muitas vezes irreversíveis. Na questão dos armamentos, nós temos sim, policiais operacionais, temos treinamentos específicos, treinamentos táticos, né? Nós somos equipes, né? Somos policiais que recebemos esse treinamento, um equipamento, vamos dizer assim, diferenciado das demais unidades de delegacias de São Paulo. A gente tem que entender e passar isso para a população, que às vezes a população vê a gente com 2 carregadores, tipo, fala, olha, vocês estão cheios de arma, mas isso é para combater o crime. Isso efetivamente é para proteger a sociedade. Quanto aos recursos, eu acho que vai melhorar muito com a mudança do novo governo. Eu acho que dias melhores virão. A gente precisa de amparo tanto legal, quanto de equipamento, quanto de pessoas. Você sabe bem disso. A gente precisa disso daí, sim. Acho que é superar uma fase de inversão de valores que a gente... Inversão total de valores, mas eu acho que está melhorando. Eu acho que vai melhorar, está melhorando. A polícia tem que ser amiga, a polícia é amiga. A única pessoa que eu tenho raiva é bandido. Isso a gente já percebe nas suas postagens na rede social. Deixa eu só fazer um parênteses, eu tenho que encerrar o primeiro bloco, já deu 13 minutos, mas a gente volta já e continuando nesse papo bom. Segurança Pública em Debate de hoje está falando sobre o papel dos grupos operacionais da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Primeiro bloco do programa fica por aqui, segundo bloco já, não saia daí. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos falando a respeito do papel dos grupos operacionais da Polícia Civil. Eu vou reapresentar os nossos convidados de hoje. Nós temos aqui conosco o delegado Mário Palumbo, delegado de polícia do Garra, titular do Garra, e ao lado dele está o Márcio Kenji Ito, investigador de polícia, chefe dos tiras do mesmo grupo operacional. Nosso anfitrião de hoje é o Dr. Gustavo Mesquita, presidente da ADPESP, para quem agora eu passo a palavra para continuarmos esse bate-papo no segundo bloco. Doutor Gustavo. Bom, uma das coisas que eu considero mais fascinante na atividade policial em si é o contato com a realidade nua e crua, contato com a rua, com as ruas, com o cheiro das ruas, né? E isso, eu acho que é uma das características mais marcantes da nossa atividade, da nossa profissão. E vocês, sendo policiais operacionais, vocês estão ainda mais em contato com essa realidade, né? Vocês devem ver e viver absolutamente de tudo. Durante todos esses anos trabalhando no lado operacional, nessa atividade operacional, gostaria de saber aí de cada um uma ocorrência, uma história, uma ocorrência que mais marcou vocês. Coisas boas e coisas ruins, né? Ruins ou engraçadas. Tem história, eu estou com 15 anos de dá para escolher, né? E tem algumas ocorrências complicadas, né? Uma foi em Aguaí, com uma troca de tiro muito violenta com bandidos com fuzil. Um acabou morto, legitimamente. Tem diversas
histórias no Qual Goi. que é? Tem triste também de policial que foi denunciado porque matou um traficante, na minha concepção, legitimamente também, que acaba desmotivando o policial. O Kenji participou da ocorrência do Morumbi, que teve 10 ladrões legitimamente mortos pelos policiais do Garra e da delegacia. Então, eu adoro a rua, eu tenho prazer em trabalhar na rua, eu tenho prazer em efetuar prisões, operações. Enquanto eu tiver saúde, eu vou me manter aí, tentar me manter nos grupos operacionais. Kenji. Bom, A gente costuma falar, né? A gente brinca um pouquinho, né? No meio dessas adversidades que a gente passa do nosso trabalho, que é a verdade como ela é, né? A gente que trabalha no setor operacional, não só na rua, enfim, delegacias, etc., especializados, a gente tem contato com a verdadeira vida, como ela é realmente. Nossa, é a realidade. A gente já teve, ao longo desse tempo, né, de trabalho, algumas ocorrências, umas, digamos que todas são importantes, mas umas de uma certa relevância, né? O Dr. Mário bem frisou a ocorrência do Morumbi, né? Num roubo, né? Foi veiculado aí em diversas emissoras de TV, etc., em que 10 bandidos foram, né, assaltar, armados de fuzis, coletes, a prova de bala, etc. E tal. E houve o confronto e eu sinto o cheiro da ocorrência até hoje. É mesmo? Como assim sente o cheiro da ocorrência? Grava, né? Você Tem grava, coisas né? que gravam cenas que tão você fortes. participa desse tipo de confronto. Que, né? Quando nós entramos em Aguaí, era um matagal, não tinha para onde você se abrigar. Exatamente. Então a gente tem que se abrigar no chão. É uma das regras. a vida Então toda você não passa está diante- vendo. E a polícia tem que pensar a hora que ela vai. Ali era um matagal, então a gente rebateu imediatamente. Mas, por exemplo, se é num ambiente, uma cidade de São Paulo, aqui na Praça da Sé, eu tenho que pensar 10 vezes antes de efetuar um disparo, porque eu tenho que pensar na vida do cidadão. Agora o bandido não, ele não está nem aí. Sim, Ele não vai tem atirar. absolutamente nada a perder. Não tem nada para perder e sabe que depois ele vai ser solto rapidamente por causa dessa lei, dessa porcaria de legislação Exato. penal do Brasil. E agora, é sempre importante também a gente ressaltar essa questão, que muitas vezes as pessoas julgam o policial que estava naquela ocorrência, poderia ter agido assim, poderia ter agido de fácil determinada julgar, né? maneira. É muito fácil depois, assistindo pela TV, assistindo, né, no conforto ali de um Exatamente. escritório, de um gabinete, você julgar o Exatamente, trabalho do policial, que ali em fração de segundos Exato. ele teve que Eu tomar a fico decisão. A vida extremamente- inteira passou pela cabeça dele Exatamente. e ele tem que tomar uma decisão, seja pelo bem Exatamente. ou seja pelo mal, ele vai ter que tomar uma decisão e ir até o final. É isso mesmo. Não. Eu fico extremamente irritado quando eu vejo esses pseudos especialistas em segurança que nunca pisaram numa favela, mas adora criticar, adora espizinhar, adora falar mal. Vamos lá, a hora que a bala estiver comendo solta pro teu lado, você vai ser tão especialista em segurança quanto você fala. Eu fico extremamente irritado. E Por que você número, não né? fez isso? Por que você não fez aquilo? Olha, eu acho que você não acha nada. Porque você não entende do assunto. E pior que tem em todos os lugares, esses pseudos especialistas de segurança, que adoram nos crucificar, nos criticar. A gente tem família, filhos, pai, mãe, Seres humanos como seres todos os humanos, outros. como a gente sofre. Entendeu? Nós não somos medos, feitos de... anseios. Eu costumo dizer, né, que a vida do policial não é videogame. Que já eu ouvi barbaridades, como assim, por que você não atirou na perna? Ou por que você não atirou... Você está pensando que a vida do policial é videogame, que eu vou ficar lá mirando na perna? Não. Se o bandido está apontando uma arma para mim e está atirando em mim, eu vou atirar na cabeça dele, porque eu quero cessar essa ameaça e eu quero sobreviver. Então fica essa palhaçada de falar, atira no braço. Não. Vai você fazer isso para ver se você vai conseguir. Primeiro que você não vai fazer. Possivelmente esse especialista vai se borrar na calça e vai chamar a mamãe. Entendeu? E a gente tem que cessar a agressão. Se o bandido sai armado e atira na polícia, desculpa, ele tem que tomar tiro para morrer. Doutor Palumbo, só um minuto, doutor, porque eu preciso. É a segunda vez que a gente entrevista o senhor, mas assim, é demais. O senhor fala mesmo o que muita gente tem medo de falar, viu? Vai lá. Eu falo o que eu sinto, que eu passo na pele, que é de coração que eu falo, eu não falo Isso a gente vê. para fazer média com ninguém, não faço média, eu sei o que é, porque eu já tive armas apontadas para mim, inclusive em locais que eu não podia reagir, e não reagi, porque a vida do cidadão é muito importante para mim. É importante a vida do cidadão, porque tem família, tem Você filhos. já tomou tiro ou não? Não, nunca tomei tiro, eu sempre consegui me abrigar aí. Já atiraram em mim várias vezes, em comunidades.
aqui na Avenida Indianópolis, já atiraram em mim também, nos meus parceiros, e a gente não revidou. Por quê? Porque poderia atingir o inocente. Então eu sempre penso, olha, eu não posso dar um tiro naquela pessoa, porque se eu errar vai pegar o fulano ali no ônibus. Então eu tenho que pensar na vida do cidadão. Mas se está só o bandido, eu e ele aponta uma arma para mim, eu falo, repito, na frente de quem quiser. Eu vou atirar na cabeça para matar ele e acabar com o problema ali. Eu não vou dar a alternativa dele ter um reflexo de eu acertar um tiro na perna dele, ele dá 5, 6 disparos em mim. O senhor já ouviu isso de acertar a perna mesmo? Não, já ouvia. Inclusive no caso daquela heroína, aquela PM que matou aquele assaltante na porta da escola. Por que você não... Ela não atirou na perna? Pelo amor de Deus, está pensando que nossa vida é videogame? Ela fez muito bem, agiu legitimamente e está de parabéns pela atitude que ela teve. Ocorre que, infelizmente, algumas pessoas consideram que a morte seria quase que como uma consequência natural da atividade policial. Ou seja, as pessoas consideram que se aquela pessoa decidiu ser policial, ela está disposta a morrer. E não é assim. Não pode uma falácia, né? O policial tem que ser protegido, tem que ser valorizado. Importante sempre repetir. O policial ele precisa ter um salário digno por essa atividade que ele desempenha, que é uma atividade de risco, porque ele corre o risco não só de ser morto, mas de ser julgado, de ser preso. A todo momento ele está sendo julgado. Então ele tem que ser protegido, ele tem que ter bons armamentos, ele tem que ter boa estrutura e tem que ter um bom salário para a sua família, para dar o mínimo de segurança e conforto para a sua família. É engraçado, né, doutor Gustavo, doutor Palumbo, Kenji? Nós, os leigos, né, que não somos policiais, o mais perto que a gente se aproximou da morte, de repente, foi ao atravessar a rua, vem um ônibus, um caminhão, né, uma coisa assim que você passa. Né? Então, os críticos talvez jamais tenham passado pelo... Quando você falou agora a respeito da ocorrência no Morumbi, que você sente o cheiro, imagino que você tenha sentido o risco de vida iminente, o senhor também. O senhor talvez no ano de sequestro, trabalhou muito tempo, idem. Então, são situações em que nós jamais vamos passar. Por isso, concordo integralmente com o senhor na sua crítica. Eu concordo, aliás, no Facebook já postei vários comentários nas suas postagens, que eu concordo com o que o senhor fala, porque é o que é, não é? Difícil, não pode, né? Um bandido apontar um 38, que seja qualquer coisa, e o senhor atirar na perna, na canela, vai errar. Reflexo. Vai errar. Reflexo também, né? Porque dizem que essa parte é a que mais acerta, o garrafão, né? Pois é. Vai errar na perna. Hoje eles estão andando de colete. Como é que é? Hoje alguns vão fazer crime de colete e capacete. Você está brincando. Os tem que fazem a imagens. contenção ali? Faz a contenção. Placas, então nós não balísticas, estamos lidando com proteção amadores. Brincando. Tá nesse Não nível. estamos ligando com amadores. Aí vem um especialista de segurança, foi criado no carpete a vida inteira, soltou pipa no ventilador e quer ficar falando que eu tenho que acertar na perna. Não dá para aguentar um negócio desse. Não dá para aguentar. Isso não é criticado não por eles mesmos? Eu sou, mas eu não dou bola. Não vem eu não dou pancadaria? bola, entendeu? Eu não tô aqui para matar ninguém, eu sou cristão, católico, apostólico romano, frequento os cultos religiosos, não estou para matar ninguém. Só que a partir do momento que um bandido aponta uma arma para mim, é bíblico também, Êxodo 2:22. Perfeitamente. Até para quebrar um pouco, gostaria que você lembrasse, Palumbo, de uma passagem que você gravou até no seu Instagram, a respeito aí das situações que deixam o polícia brabo. Você podia repetir para mim? Isso eu não sei. Não, é que as pessoas chegam... algumas coisas que irritam, né? A pessoa fala assim, olha, tem um amigo... Te ligam e falam, tem um amigo ali que tá me devendo um dinheiro, você não quer ir lá dar um susto nele? Porra, meu. Que isso? Que é isso? Entra na justiça, polícia não é jagunço para dar susto em ninguém. A gente tem que lembrar que, acima de tudo, tem contido nisso um preconceito e uma ilegalidade. Imaginando que o policial fosse um cobrador de dívida. Vai entrar na justiça. Um capitão do mato, e não. O policial é, acima de tudo, um garantidor da lei. Né? Não é pego na lei seca, olha, ele te liga de madrugada, eu nem atendo. Ou quando atendo, né, que eu pego despercebido, olha, fui pego na lei seca, o que eu tenho que fazer? Você tem que cumprir a pena. Exatamente. E paciência, quem tem filho grande é elefante. Quem mandou se beber e dirigir, o problema é seu. Eu não tenho muita paciência para esse tipo de coisa. Algumas perguntas absurdas. Outro dia você pode sentar para comer? Eu falei, não, eu sou cavalo, tenho que comer em pé. Eu sou ser humano, como que eu não posso sentar para comer? Então são perguntas absurdas, que é o que o Dr. Gustavo falou. Algumas têm implicitamente preconceitos. Onde já se viu falar com um policial e cobrar uma dívida? O que é isso? Beira o absurdo, né? Você não pode me ajudar, não pode dar um susto? Não dá um susto? Trabalha dentro da Isso é um absurdo. Mas acontece muito. É mesmo? Muito.
entendeu? Eu não faço isso nem por familiares meus. Eu oriento, entro na justiça, procuro um advogado e procuro os meios legais. Eu não estou aqui para cometer arbitrariedade e nem contra a lei. Mas alguns não entendem e até viram a cara para você às vezes. Sim. E só lembram de você também Só nessa lembra de situação. você nessa hora. Aí fala também, se eu fosse policial eu ia sair matando. Nem ia nada. Olha, eu acho o seguinte, esse programa devia ser maior, porque a gente já está a 1 minuto e 40 do fim. O doutor Gustavo falou no intervalo que queria perguntar a respeito da unificação dos grupos operacionais, não é, doutor? É isso? Há um projeto, pelo que a gente está sabendo, hoje nós temos alguns grupos operacionais dentro da Polícia Civil, né? Nós temos o Garra, o próprio Garra e o GE dentro do departamento do DEIC. E hoje nós temos, por exemplo, o GOI, que está lotado dentro do DECAP, e aparece com um projeto de unificar todos esses grupos operacionais. Eu acho que Vai ter um pode ser uma departamento iniciativa próprio? interessante. Isso aí está a cargo da cúpula da Polícia Civil, formada por delegados competentes, e o que eles decidirem a gente vai estar para trabalhar e vamos continuar combater o crime, que é o que eu sei fazer, forma. o que eu gosto de fazer, o que me dá prazer. Muito bom. Alguma outra consideração final que vocês gostariam de fazer? Kenji? Só agradecer, foi uma honra participar com vocês aqui nesse programa. Muito obrigado. Olha, Obrigado pelo espaço e convite. Eu lamento que a gente não tenha mais tempo, porque dá para ficar 1 hora conversando aqui com vocês tranquilamente, porque realmente é um assunto que eu tenho certeza interessa muito a você, a mim e a todos que estão aqui. Dr. Mário Palumbo, Márcio Kenji, Dr. Gustavo Mesquita, muito obrigado pela presença de todos. Este foi o programa Segurança Pública em Debate. Hoje nós conversamos a respeito do papel dos grupos operacionais da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.